Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos. Esse é o nosso vídeo de número 100, o 100º vídeo do canal. E, como forma de comemoração, nesse vídeo eu vou atender o pedido de um inscrito do canal que solicitou um vídeo sobre ideias da linguística que já tenham sido ou refutadas, ou abandonadas, ou reformuladas. Obviamente não vai dar para fazer um vídeo apenas abrangendo muitas ideias. Nesse vídeo eu vou falar sobre 2 delas, mas eu vou começar a partir de hoje uma série sobre isso e de vez em quando eu vou acrescentar um vídeo a mais discutindo isso, apresentando isso aí. Uma ressalva de início. Nós vamos aqui tratar então de ideias que tenham sido refutadas, abandonadas ou reformuladas, porque em linguística, é um pouco difícil falar de ideias que tenham sido refutadas, porque nós não somos uma ciência matematizada, nós não somos como as ciências exatas em que nós podemos criar um experimento, ou pelo menos para a maior parte dos casos, para a maior parte das ideias, nós não temos como criar um experimento e prever que, se o resultado do experimento foi esse, tal hipótese foi confirmada. Se o resultado do experimento foi aquele, tal hipótese foi refutada. É claro, dá para fazer isso em níveis muito micro, do tipo, estou examinando um caso de variação linguística em uma comunidade específica, então eu tenho como hipótese que nessa comunidade os mais velhos usam a forma tal mais do que os mais jovens. Isso é algo refutável. Mas com relação às grandes ideias, às ideias gerais, as ideias que têm a ver com a visão que a teoria tem sobre a linguagem, não é tão fácil fazer isso. Então, em muitos casos, nós temos ideias que foram muito mais abandonadas ou ideias que foram reformuladas e que acabam não sendo mais ideias mainstreams, digamos assim, mas é possível até que a gente encontre algum resquício daquela ideia, algum outro linguista que ainda defenda tal ideia. E as 2 ideias que eu vou comentar hoje são ideias sobre o fenômeno da mudança linguística. Uma primeira visão sobre a mudança linguística dentro dos estudos linguísticos foi ainda no século XIX. Se vocês lembrarem, no século XIX nós tivemos o surgimento da linguística, ou o começo do surgimento da linguística como ciência, com a gramática histórico-comparativa, o método histórico-comparativo, que fazia literalmente uma comparação de línguas para verificar se elas eram aparentadas entre si, e também tentava traçar a evolução dessas línguas, como é que elas tinham vindo de línguas ancestrais e quais eram as mudanças que tinham acontecido nessas línguas para que elas se diferenciassem. E nesse momento, a visão que havia entre os linguistas sobre mudança linguística, sobre essas alterações que as línguas sofriam, era uma visão ainda muito contaminada por ideias não linguísticas. Era a visão de que mudança linguística seria uma espécie de decadência na língua, como se a língua estivesse se degenerando. No século XIX, ou pelo menos em parte do século XIX, era muito popular essa ideia de que as línguas seriam como seres vivos que nasciam, se desenvolveriam até atingir a sua maturidade e depois elas começariam a um período de decadência, como se fosse o envelhecimento de um organismo biológico, que é um tipo de decadência, até elas chegarem ao seu final e morrerem, e aí deixando descendentes. Então, nessa ideia, parte da história das línguas é uma história de enriquecimento até atingir um ápice e depois uma decadência. E essa ideia foi abandonada completamente ainda no século XIX. Hoje em dia, ela não é assumida por ninguém dentro da linguística, apesar de ainda ser muito presente fora dos estudos linguísticos. Mas por que essa ideia foi rejeitada? Por que essa ideia foi abandonada? E isso é algo que é bom nós observarmos e nós compreendermos, porque senão fica parecendo que a visão da linguística de rejeitar a mudança como decadência ou como corrupção é apenas uma decisão aleatória. Os linguistas
acham que é assim e ponto final. Não, não é uma questão aleatória. É fruto do fato de que, ao observar mais e mais e mais línguas, nós percebemos que não é possível falar de línguas complexas versus línguas simples. Não é possível falar de línguas ricas versus línguas pobres. Quando uma língua sofre um processo de mudança, ela não se torna menos expressiva, ela não se torna menos complexa, ela continua com um alto grau de expressividade que qualquer língua humana tem. Uma coisa que acontece, em alguns casos, a gente pode falar de perder uma complexidade naquele ponto específico, mas porque ela desenvolveu uma complexidade em outro ponto. Então nós falamos, volta e meia, sobre uma língua sofrer perda morfológica, ou a língua perder a riqueza morfológica, ou a língua sofrer uma simplificação morfológica. Então todos esses termos até podem soar como se fossem questão de é do mais complexo para o mais simples, logo é uma decadência, uma corrupção, mas é apenas no aspecto morfológico. Uma língua que perde a sua riqueza morfológica, ela se torna mais rica sintaticamente. Ela aumenta a sua complexidade em outros aspectos. Ela compensa, ela cria outros recursos linguísticos. E ela continua tão expressiva quanto. Não existe nenhuma língua primitiva no sentido de pouca complexidade. Então não é apenas uma questão de os linguistas decidiram que não iam mais considerar que há corrupção na língua. Ao contrário, a alteração das características linguísticas é um fato que as línguas compartilham com o mundo. A realidade, o mundo, o cosmos, é algo que está em constante mudança. Não é algo estranho, não é algo fora do natural, não é algo fora do normal. Nós não podemos olhar para as línguas e congelar as línguas no tempo. As línguas vão mudar sempre e a mudança não é uma decadência, é parte da natureza das línguas, assim como, por exemplo, é parte da natureza de um rio correr para o mar. Uma segunda ideia que já foi popular dentro da linguística, pelo menos em algumas correntes da linguística, e que também versa sobre mudança, é uma ideia já do século XX, que é fruto da visão estruturalista sobre a mudança linguística. Antes, uma ressalva. Nós sabemos que, por influência de Saussure e por alguns outros motivos, não só por Saussure, as várias correntes estruturalistas assumem uma prioridade da sincronia sobre a diacronia. Saussure até dizia que a linguística tem que ser sincrônica e que era possível haver uma outra ciência que fosse diacrônica. Mas isso não significou que os estruturalismos linguísticos rejeitaram inteiramente a diacronia. O que aconteceu é que eles priorizaram a sincronia e entenderam que a sincronia é logicamente anterior à diacronia, ou pelo menos o estudo sincrônico é logicamente anterior. Porque você precisa analisar uma sincronia, depois outra sincronia, para depois fazer uma comparação. Mas uma ideia que foi popular principalmente no estruturalismo americano e no estruturalismo influenciado por Bloomfield, por Leonard Bloomfield, foi a ideia de que não era possível observar a mudança linguística enquanto ela acontecia. Era possível estudar a mudança linguística que já tinha acontecido. Era possível, e os estruturalistas, alguns estruturalistas também faziam isso, olhar para uma sincronia, olhar para outra sincronia e comparar o que mudou desse período para aquele. Quais eram os fonemas que existiam e quais deixaram de existir. Quais eram as distinções fonológicas que continuaram, quais foram as que desapareceram, quais foram as novas distinções fonológicas que surgiram. Mas essa comparação pressupõe que a mudança já aconteceu. Assim como, se nós pensarmos bem, a própria análise histórica do século XIX era só de mudanças que já tinham acontecido. Havia então um pressuposto que era impossível observar a mudança acontecendo. E isso, em parte, é pela própria visão que se tinha sobre o uso linguístico, sobre a parole, ou a fala, no sentido de Saussure. Então, nós vimos a langue, ou a língua, ou sistema linguístico, era algo visto como homogêneo, sistemático, e a parole, a fala, o uso linguístico, como algo aleatório e assistemático. Então, nessa visão, não há modo de
detectar a mudança linguística enquanto ela está em processo, porque examinar a fala dos falantes, examinar o uso linguístico pelos falantes, não vai dar nenhuma informação do caminho das mudanças. Por quê? Porque o uso linguístico, a parole, é assistemática, é aleatória. Então imagine, você às vezes pronuncia a palavra mar com um R, em algum tipo de pronúncia, aspirada, vibrante, fricativo, e às vezes você pronuncia a palavra má sem o R. Isso seria aleatório, assistemático. A informação sobre a porcentagem, quantas vezes você pronunciou de uma forma ou de outra, não daria uma informação nenhuma para você, ou para o linguista. Que, digamos, em um dia você pronunciou o R 80% das vezes, versus 20% você não pronunciou. Como é aleatório, no outro dia pode ser que você pronuncie o R 14%. No outro dia pode ser que você pronuncie 42%. Ou seja, a fala teria apenas uma flutuação assistemática no uso das formas linguísticas. Então, é impossível observar a mudança, a trajetória da mudança linguística. Você só pode observar antes da mudança acontecer, depois que a mudança já aconteceu. Essa ideia também foi abandonada depois, foi rejeitada. E ela foi abandonada justamente por causa da sociolinguística, por causa de William Labov, que começou a fazer os seus estudos sobre mudança linguística, focando em examinar a variação sincrônica. E ele disse, não, a fala não é tão assistemática assim, não é tão aleatória assim. A fala é condicionada por várias coisas. Primeiro, existem condicionamentos linguísticos, que os estruturalistas já conheciam, mas também haveria condicionamentos sociais. Então, a classe social, a escolaridade, o sexo, a profissão, a exposição a redes de comunicação, etc., vai influenciar e vai favorecer algumas variantes e desfavorecer outras variantes. Então, ao observar a fala normal, é possível observar como é que as variantes estão se difundindo pela comunidade. Essa é a tese de Labov. Por exemplo, nós podemos olhar a faixa etária, diferenças de faixa etária, e diferenças de faixa etária podem dar informação sobre o caminho da mudança linguística. Enquanto ela está acontecendo, nós podemos prever se uma determinada variação vai continuar existindo indefinidamente ou se ela tende a levar a uma mudança linguística. Então, assim, essa visão de que é impossível observar a mudança linguística acontecendo foi abandonada. E hoje, mesmo quem não é sociolinguista assume que há alguma forma de observar a mudança enquanto ela está acontecendo. Ao menos se entendermos mudança como a difusão de uma propriedade linguística numa comunidade. Há outras formas de entender mudança linguística. Mas esse vídeo já está grande. Nós já falamos de duas ideias que foram assumidas nos estudos linguísticos e depois foram abandonadas. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a vocês que acompanham o canal, fazem parte dos mais de 3.400 pessoas inscritas no canal. Esse talvez seja um número pequeno em comparação com outros canais, mas esse canal aqui é um canal amador. Não tem nada de profissional nesse canal. Então, para mim, é um número muito significativo. Então, agradeço novamente a vocês que acompanham o trabalho. Até a próxima e Deus abençoe vocês.